Deus está aqui, amém? Quero louvar a Deus aí pela vida dos irmãos que vieram, tiraram esse tempo. Deus tem uma palavra para você, poderosa. Você nunca mais será o mesmo. Hoje é o segundo episódio da nossa série Quem é Você? Quem sou eu? Ficamos com um gostinho de querer mais, não foi no domingo passado, onde foi um mover de Deus, foi um agir de Deus, e eu tenho certeza que essa palavra ela vai mexer com você. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Quem encontrou diz, achei o tesouro. Quem não encontrou diz, estou à procura desse tesouro. Amém, todo mundo já achou. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Feche os olhos, vamos conversar com o dono do culto. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelos louvores, pelas homenagens. Obrigado pelo Senhor, nosso pastor supremo. E eu amo cada ovelha aqui, Senhor, dessa casa de oração, do bairro do Ouro Verde e da cidade de Imperatriz. Pai, como diz a tua palavra, nós somos nação santa, povo peculiar, escolhido. E nesse momento nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para que o Senhor fale conosco. Eu preciso ouvir a tua voz. Os meus irmãos precisam ouvir a tua voz. Nós estamos com sede, Senhor. Nós estamos com fome da tua palavra. Ministra os nossos corações. Nos capacite e nos transforme nessa noite. Muda a nossa história. Muda a nossa vida. Pois assim nós oramos. Nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Amém. Segundo episódio, quem sou eu? Esse texto que eu li, irmãos, é um texto poderosíssimo. É uma verdade que a Bíblia diz que tirou eu e você do pecado, das trevas, do mundo que estava perdido, sem perspectiva nenhuma, e Ele nos traz para a luz. E Ele ainda coloca títulos e nomenclatura para mim e para você. Ele diz que eu e você somos um povo santo. Nós somos sacerdócio real. Nós somos o que? Uma nação eleita. Ou seja, você não é qualquer um. Eu não sou qualquer um. E nessa série, irmãos, nesse segundo episódio, nós temos o meu clamor é que Deus ele gere algo no seu coração. Domingo passado nós aprendemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Essa é uma identidade nossa. Eu e você. Que nós somos escolhidos por Deus. E hoje nós vamos caminhar, irmãos. A primeira característica que eu quero que você entenda nessa noite é que Deus, Ele pegou eu e você para Ele. Ele não apenas separou, como eu falei domingo passado, mas Ele trouxe para perto. Ele escolheu eu e você. E há uma diferença, irmãos, muito grande quando Deus escolhe e quando o homem escolhe. Quando o homem escolhe, o homem só escolhe a coisa perfeita, a bonita, a que pode trazer benefício para ela. O homem, ele só quer a coisa boa. Ele não quer coisa errada, ele não quer coisa ruim. Quando eu e você vamos escolher, seja qual área for, se for um relacionamento, se for um emprego, se você puder escolher, uma profissão, uma amizade, um rol de pessoas, você só quer as pessoas perfeitas. Só aquilo que você vai ser beneficiado. Isso é um homem, quando escolhe. Amém? Amém. Agora, quando Deus escolhe, irmãos, Ele só pega peça rara. Ele só escolhe improvável. Ele só escolhe os imperfeitos. Eu e você somos essas peças raras de Jeová. Amém. Se
Deus pudesse, irmãos, permitir que nós viéssemos escrever o nosso livro, a nossa história, eu particularmente, a minha capa do meu livro seria um filme de terror. E o que leva esse Deus a escolher os improváveis e imperfeitos? Porque Deus, irmãos, nos escolhe, só escolhe aquele que ninguém dá nada, que a sociedade rejeitou. Porque Deus não olha como o homem vê. A perspectiva de Deus, irmãos, Ele não olha pela aparência, para quem é bom, para quem é perfeito, para quem tem habilidade. Deus não usa a sua justiça nem a minha justiça. Ele usa a justiça dele, que é a graça. Deus escolheu eu e você pela graça. É a graça que nos ama, é a graça que nos alcançou, é a graça que nos abençoa e nos devolve a nossa identidade. Tu quer ver uma pessoa desfigurada? É ela sair da igreja e voltar para o pecado, voltar para o mundo. Automaticamente você não reconhece o rosto dela. Olha para os famosos que estão deixando o meio cristão e olha para a fisionomia deles. Ficam acabados. Quando alguém está desviado, você fala: rapaz, até o teu semblante mudou. Eu quero dizer para você que essa é a escolha de Deus. Se você tem crise de identidade pelo seu passado, pela lama que você já andou, eu quero dizer que nessa noite vai ser quebrada essa sua crise, porque a graça vai alcançar o seu coração, porque a graça vai te dar a identidade de quem você é, e você é aquele que Ele escolheu por causa da graça. Você já parou para pensar quantas pessoas já morreram hoje? Como já deu os dados aqui, segundo as organizações mundiais de saúde, a cada 3 segundos morrem 2, 3 pessoas. No mundo inteiro. Nós vencemos uma pandemia. A nossa nação e a nossa cidade vão estar em guerra. Nesse momento tem várias pessoas morrendo. E a graça de Deus que nos alcançou nos faz estar aqui. A característica que eu quero dizer para você que foi Ele que escolheu, João 15,16, ele diz: Pedro vai nos mostrar essa verdade. João 15,16 vai mostrar essa verdade, que nós somos povo eleito, sacerdócio real, nação santa. João 15,16 diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi para vocês darem fruto. O outro texto de João, ele diz: nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Deus sempre faz primeiro. Quem veio primeiro, Jardim ou Adão? Jardim. Quando Adão veio, já estava o fruto do jardim. Deus sempre dá primeiro. Ele sempre faz primeiro. Por que que nós, com a nossa fé, nós devolvemos o dízimo e a oferta? Porque Deus já deu o emprego, já deu a saúde, já deu a provisão. Então Ele fez primeiro. O favor de Deus, que é a graça de Deus, é melhor do que a aprovação dos homens. A escolha de Deus é melhor do que a dos homens. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós entendemos isso, é transformador, é libertador. Isso, querido, eu quero que gere no seu coração, querida, nessa noite, que a graça de Deus te leva a lugares aonde suas habilidades jamais vão levar. Vou repetir isso aqui. O amor de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus vai te levar a lugares que a sua habilidade jamais te levaria. Ou seja, às vezes você tem uma oratória boa, mas se você não tiver a graça de Deus, você não vai a lugar nenhum. Talvez você é bom, é um bom empreendedor, talvez você é desenrolado, tem uma bela atuação, habilidade, mas sem a graça de Deus, só a graça de Deus vai te levar em alguns lugares. Porque nós vemos pessoas frustradas com a sua identidade, que ela rala, trabalha, se esforça, estuda, até são inteligentes, mas não alcança o ápice, porque não tem a graça de Deus. Porque não é a habilidade que vai nos levar ao nosso propósito maior, mas é o favor de Deus. 1 Samuel capítulo 16, verso 7 diz:
O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aqui é quando Deus escolhe Davi para ser ungido. Em toda a Bíblia Sagrada, meu amigo, minha irmã, todos os homens e mulheres, eles eram improváveis. Eles foram homens de Deus, foram mulheres de Deus, não pela capacidade, mas pelo favor de Deus. Eram homens imperfeitos. Talvez você ainda não entendeu onde eu quero chegar. Eu e você, nós não éramos nada. Eu e você não temos capacidade de nada. Eu e você não somos nada. Mas a graça de Deus fez você ser uma esposa, fez você ser um esposo, fez você ser um empreendedor, fez você ter uma condição, fez você poder ser um líder, fez você desfrutar do amor do Eterno. Enquanto muito rejeitou em você, enquanto muitos não deu nada para você, mesmo você tendo habilidade, mesmo você sendo bonito, mesmo você sendo desenrolado, você não foi a lugar nenhum. Mas no dia que você encontrou a graça começou a te levar a níveis espirituais muito maiores. A história de Davi nos revela isso, que é melhor ter o favor de Deus do que as habilidades. Talvez você, jovem, está querendo ser o superdotado. Talvez você quer ser conhecido. Talvez você quer ter as maiores curtidas, os melhores vídeos, e você está se esforçando, drenando sua energia. E o Senhor está dizendo só que a minha graça te basta. É a minha graça que vai fazer você elevar o nível. Quando Samuel chega diante da família de Jessé para escolher o rei, havia uns irmãos dele cheios de habilidades, guerreiros, soldados, com grande estrutura, homens fortes, homens estratégicos, mas não tinha o favor de Deus. Como eu disse, o Senhor não escolhe por habilidades, nem por estatura, mas é o favor de Deus. O triste da vida, irmãos, é porque nós estamos vendo nos últimos dias, e as pessoas estão se matando, elas estão se esforçando, elas estão procurando capacitar ainda mais e mais, mas não busca a graça, não busca a viver isso. Querem ter habilidades, menos a graça de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você é jovem, talvez você se sente nada, talvez você se sente incapaz, você está sendo a matéria perfeita do favor de Deus te alcançar. Talvez você está se culpando porque você bebia, porque você usava droga, porque você adulterava, porque você prostituía, porque você roubava, e você está olhando para isso, e você está tentando sempre querer usar isso, essa sua esperteza. Nessa noite, eu quero que você quebre isso. Não é a sua identidade, a sua identidade vai ser você desfrutar o favor de Deus. Essa noite é uma nova noite de você gerar a sua identidade em Cristo, de entender que você foi escolhido por Ele. Talvez você já ouviu essa frase, que Deus não escolhe os escolhidos, ou os capacitados. Deus não escolhe os capacitados, os habilidosos, aqueles que sabem pregar, aqueles que sabem tocar, aqueles que sabem falar, aqueles que um dia foram santos. Não! Ele escolhe, Ele pega os escolhidos e capacita. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, que é eu e você. Esse nunca foi o critério de Deus. Não será suas habilidades que agradará o coração de Deus, mas o favor dele. O velho sábio diz que não é o mais capaz que se tornou mais rico, e não é o homem mais veloz que chegou na frente. Aqui em Imperatriz, irmãos, eu presenciei muitos homens bons de bola, craque, estilo Neymar, Cristiano Ronaldo, Pelé, habilidosos demais no campo, mas nunca chegaram ao profissional. E homens ruins de bola, que a bola bate nele e entra, e chegaram ao profissional. Por quê? Porque encontraram favor.
Percebe que não é habilidade? O favor de Deus nos coloca na hora certa e no momento certo para nós caminharmos. Deus fala aos irmãos de Davi: não é nenhum desses aí. Os habilidosos, os que tratura, os guerreiros, os top da época, Deus rejeitou. E aqui me faz lembrar, sabe o que? Mateus 7. Senhor, eu preguei teu nome. Senhor, eu ia para a igreja. Senhor, eu curei, eu expulsei demônio. Senhor, eu ganhei alma, habilidade, ó, dons. Mas não tinha o favor de Deus. Deus vai falar: eu nunca te conheci. A habilidade, irmãos, ela, se não tiver com a graça de Deus, nós se perdemos. A sua identidade não é o que você sabe fazer, mas é o que Deus tem de você. E o que é essa graça? Tito 2,11 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, Jesus morreu por toda a humanidade. É graça, para salvar todo mundo. Só que quem tem essa graça, ele continua no verso 12, ela nos ensina a renunciar às impiedades, às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador de Jesus Cristo. Oh, meu irmão, talvez você está aí pela sua força, pela sua habilidade de saber fazer algo pelo reino de Deus, mas você nunca venceu o pecado, você nunca foi transformado, você nunca foi gerado, você nunca aprendeu a perdoar, a amar, a servir, a cuidar, ainda está vivendo as velhas práticas. Você não está na graça de Deus, meu irmão, porque a graça de Deus, ela faz você vencer o pecado. É o texto que diz. Davi não tinha aparência, não tinha estrutura, mas tinha o favor do Eterno. Isso não quer dizer, irmãos, que o dom que Deus te deu, natural, a capacidade, nós vamos rejeitar. Não. Até porque Davi estava no campo e ele estava sendo preparado. Deus estava dando habilidade para eles, dons espirituais. Ele estava matando urso, ele estava cuidando de ovelha, ele matou leão. Sabe o que eu quero dizer isso aqui para você, irmão? Que a graça de Deus nessa noite ela está manifestando sobre minha vida e a sua. Amém. Só que essa graça, irmãos, ela vai nos levar a olhar para outras pessoas. Essa graça de Deus, irmãos, vai querer nós se apaixonar pelas famílias do Ouro Verde. A graça de Deus, irmãos, como Davi, nós vamos matar o gigante. Vai ter muito gigante na minha vida e na sua. Vai ter muito leão que nós vamos matar. Vai ter muito urso. Mas Deus vai mandar pessoas para mim e para você, para ser cuidadas, para ser discipuladas, para ser invertidas, para ser agraciadas pela mesma graça que eu e você. Amém. Recebemos. Eu estou animado, irmãos, com essa série, porque você já está descobrindo qual é a sua identidade. É a graça de Deus que nos move. É melhor eu e você ser esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. É melhor eu e você ser esquecido pelos homens. Talvez você está assim, se sentindo rejeitado, esquecido pela galera do serviço, da faculdade, da rua, mas Deus está lembrando de você. Deus está com você todos os dias. A graça de Deus nos mostra que nós jamais seremos esquecidos. A graça de Deus, irmãos, ela nos mostra que quando nós desfrutar dela, os homens irão nos rejeitar. Vou repetir: quem está na graça de Deus, automaticamente os homens vão nos rejeitar. Tu já percebeu que quando tu entregou a tua vida para Jesus, algumas pessoas saíram da tua vida? Rápida atenção. Ixi, agora ele é crente. E a mulher lá não foi crente agora. Se lembra de José do Egito? Que foi esquecido pelos homens, mas ele tinha a presença. E aonde foi que a presença levou ele? Governador. O problema é que a gente quer sentar em algumas mesas que as pessoas só têm interesse no que nós podemos oferecer, mas nunca na sua pessoa. Eu quero dizer para você, se você está se sentindo rejeitado no seu serviço, se você, jovem, na sua escola, está com vergonha de dizer que você é crente, de rejeição,
Mude esse pensamento. Comece a pensar diferente. Porque essas mesmas pessoas que vai dizer, que vai se afastar de você, com 2 meses, 3 meses que você mudou de vida, que você está na graça de Deus, essas pessoas vão procurar você. Me ajuda com essa situação. Tu está diferente, tu tem um brilho no olhar diferente. Aí você vai dizer, porque eu descobri a minha identidade. Eu descobri o favor de Deus sobre a minha vida. Quem tem o favor de Deus alcança lugares que as habilidades não vão nos levar, irmãos. Quem tem a graça de Deus alcança lugares que as habilidades não vão nos levar. Se você entender o poder da graça de Deus e que o que é celebrado por Deus, que não é para você estar no radar dos homens, nas rodas dos escarnecedores. Talvez você está sentindo que está sendo visto por ninguém, mas Deus está vendo você. E eu pergunto para você, como você tem reagido a isso? Quando nós procuramos ser aprovados pelos homens, você nunca vai encontrar a sua identidade. Porque os homens vão te dizer uma coisa, depois eles estão falando outro, depois estão falando outro, e você vai ficar igual a barata tonta, para um lado e do outro, vai errar, não vai acertar nunca, e isso vai gerando tristeza no seu coração. Deus não esquece dos seus. Deus não esqueceu de você, meu irmão. A melhor coisa da vida não é ter a aceitação dos homens, mas o melhor da vida não é ser reprovado por Deus. A melhor coisa da vida não é ter a aceitação dos homens, mas a melhor coisa da vida é não ser reprovado por Deus. É como diz Billy Graham, que sucesso não é ser conhecido pelo mundo, mas é naquele grande dia dizer: entrai no gozo eterno porque eu te conheço. Talvez você está se sentindo rejeitado, mas o lugar de rejeição é o lugar da graça de Deus. Davi estava excluído lá no pasto. É duro nós entender isso, irmãos. Imagine Davi não era o filho do prazer, da alegria do seu pai. Ele era excluído. Mas mesmo assim, ele foi lembrado pelo Eterno. Talvez eu e você. Muitas vezes nós somos excluídos de várias coisas na sociedade, mas nós somos lembrados por Deus. Tem coisa pior, irmãos, do que ser rejeitado pelos homens. Tem coisa pior do que ser esquecido pelos homens. Mas não tem nada melhor do que ser lembrado por Deus. Hoje você está sendo lembrado por Ele. Davi, rejeitado, mas mesmo assim não deixou de ser submisso à missão que era colocada até ele. Porque a submissão faz tu encontrar o favor de Deus. Davi, rejeitado, excluído, vai mudar de ovelhas. Ele ia, ele não questionava, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo humilhado. E essa atitude dele fez ele desfrutar da graça de Deus e começar a entender quem ele é em Deus. Talvez você está se achando improvável, talvez você está se achando nada, talvez você está vendo um alto nível de rejeição, que ninguém gosta de você, nem seus pais, nem seus irmãos, nem seus amigos da escola. Talvez você está olhando para você assim: mas Deus não quer me usar nunca, eu não tenho essa identidade que o pastor fala, Deus não me escolheu porque eu não tenho capacidade. Quero dizer para vocês que Moisés, já velho, Moisés, já como difícil fala, ele foi excluído. Raabe, a prostituta, ela faz parte da descendência de Jesus, ela foi excluída. Davi, o rejeitado, ele foi excluído. Gideão, o menor de todos, ele foi excluído. Pedro, inconstante, uma hora ele estava feliz, uma hora ele estava zangado, feliz, zangado, ele foi excluído. Paulo era perseguidor, mas ele foi escolhido. Ana era estéril, mas ela foi escolhida. Pastor, ainda não entendi o que o senhor quer dizer. Sabe o que é? Cada uma dessas características é eu e você. Muitas vezes nas nossas noites sombrias, muitas vezes você olha para dentro de você com crise de identidade.
Muitas vezes você desanima. Você fala: o Senhor nunca vai me usar. Eu sou um improvável, eu não valho nada. Falaram que eu não presto, falaram que eu não vou dar em nada. Mas o Senhor está dizendo para você: assim como eu fiz isso com esses improváveis, eu vou fazer com você. Não se sinta rejeitado, meu irmão. Essa é a primeira característica da sua identidade dessa noite: que você foi amado e escolhido. Segunda característica que o texto nos aponta: que a nossa identidade é sacerdócio real. Real vem de realeza, de valor. Se vem de realeza é porque nós pertencemos a um reino. E se tem um reino, tem um rei. Você pertence a um rei, você tem sangue real. Você não é qualquer coisa não, irmão. Por isso que o diabo tem raiva de ti e da tua família. O que é um sacerdote, pastor? Antigamente, só o sacerdote entrava na presença de Deus, oferecia sacrifício pelo pecado. Mas quando Jesus veio na terra, que morreu, a Bíblia diz que o Senhor rasgou os céus, rasgou o véu, para que eu e você fôssemos sacerdote real. Antes eu e você não podia entrar na presença de Deus, mas hoje nós podemos entrar. E o nosso reino não é daqui, é o céu. Pastor, ainda não entendi. Ei, irmão, tu acha que o que corre nas tuas veias é sangue brasileiro? É sangue nordestino? É sangue maranhense? O sangue que corre nas minhas veias, na sua, é sangue real, irmãos, que foi pelo Jesus. E quando nós não entendemos que nós somos sacerdote, nós acabamos sem perceber costurando novamente o véu. Irmão, quero dizer para você, quando nós falamos para você ler Bíblia e orar, você está diante da presença de Deus. O que está faltando talvez para a sua identidade, para essa aflição, para esse problema, para a tua casa ter paz, é você se colocar na presença de Deus. Senhor, eu ofereço a minha casa, eu ofereço os meus filhos, eu ofereço a minha família, o meu emprego, a minha saúde. Senhor, muda a história do meu bairro, muda a história da minha rua, Senhor. Você tem esse acesso. É por isso que o diabo ele faz de tudo para você não estar na presença. Porque o véu que separava já não separa mais o seu relacionamento com o seu Deus. Terceira característica da sua identidade nessa noite: você faz parte da nação santa. Não é um bairro, não é uma rua, não é uma cidade, é uma nação. Você foi escolhido por Deus para fazer parte dessa nação. E quando nós falamos de nação santa, e que nós fazemos parte disso, nós estamos dizendo que nós não pertencemos a nós mesmos. Como diz uma grande frase de John Wesley, que ele diz que a salvação tira o cristão do mundo. Quando eu e você recebemos Jesus, nós saímos do mundo. Mas a santificação tira o mundo dentro de nós. O que é isso? Eu aceitei Jesus, mas eu tenho vontade de pecar, eu tenho vontade de mentir, eu tenho vontade de roubar. Mas é um processo que o Senhor vai trabalhando, é um processo que o Senhor vai gerando em você. Agora Ele vai tratando o caráter dele em você. Acredite, a sua identidade é essa. Você nasceu para ser santo, você nasceu para resplandecer essa santidade de Cristo. Talvez você vai dizendo: pastor, mas aonde eu moro não tem como ser santo, aonde eu vivo não tem como ser santo, esse mundo cheio de pecado não tem como ser santo. E eu digo para você, irmãos, Adão e Eva estavam no inferno ou no paraíso? Então não é o ambiente. Tem muita gente que está falando que é difícil ser santo. Na escola que eu estudo é difícil ser santo. Quando eu falei da família, mas por quê? Porque para mim ser santo, pastor, eu tenho que ter uma família estruturada, cheia de crente. Para mim
escola tem que ser santa. Eu tenho que ter uma boa estrutura escolar. Eu tenho que ter uma boa família. Eu tenho que ter uns pais maravilhosos, uns filhos maravilhosos. Pastor, para mim ser santo, pastor, a minha rua, ela tem que ser perfeita, o meu bairro. E não, irmãos, é mentira da psicologia, é mentira da filosofia. Você não precisa ser disso. Porque Adão e Eva vai pecar no paraíso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Eles estavam no lugar perfeito, eles pecaram no paraíso. Adonias, filho de Salomão, ele se rebelou no palácio, ele foi criado no palácio, no rei, no homem segundo o coração de Deus. O diabo se rebela contra Deus e ele foi criado no céu. Porque não é o ambiente que vai fazer a diferença, não é o ambiente que vai me misturar. Eu não posso me entregar ao ambiente. Você pode estar cercado de ladrão, você pode estar cercado de mentiroso, de prostitutas, de drogados, de maus elementos. Você pode estar cercado até do diabo, mas você tem que ser santo, porque quem te chamou foi santo, aquele que te escolheu é santo, aquele que te deu a identidade, ele é santo. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, nós estamos vendo muita coisa na igreja, a igreja está adotando o pecado, irmãos. Só o que nós vemos, estamos usando a moda do momento para tornar a igreja mais moderna. E eu pergunto para você, a gente quer imitar o mundo para não perder os jovens, a gente quer imitar o mundo para não perder as pessoas, a gente quer aceitar pecado para não encher a igreja. E eu pergunto para você, me mostra na Bíblia Deus imitando o Egito para segurar José na presença dele. Me mostra na Bíblia Deus imitando a Babilônia para segurar Daniel na sua presença. Irmãos, não foi a Babilônia que governou Daniel, mas foi Daniel que governou a Babilônia. Não foi o Egito que governou José, mas foi José que governou o Egito, irmãos. Porque quem chamou é santo. Nós temos que imitar a palavra. É a palavra, é a palavra. Nós temos que imitar a palavra de Deus. Já chegou a hora de nós nos posicionarmos, irmãos, botar essa identidade para fora. Chegou a hora de nós vivermos essa santidade que é possível. Essa é a sua identidade, não é possível. Eu e você sermos santos para manifestar a glória de Deus, para você ser apaixonado por Jesus. Essa santidade te deixa mais apaixonado. Como é bom ver uma pessoa amando a Deus. Graças a Deus, Deus está levantando os remanescentes da última hora, apaixonado pela palavra, apaixonado pela oração, apaixonado por vidas, irmãos. A nossa missão é vidas, as nossas paixões é vida. Nós vamos atrás dos perdidos, nós vamos abraçar, nós vamos beijar, irmãos, porque Jesus faria isso. Não é bom, irmão, você conversar com uma pessoa apaixonada por Jesus? Você está com um problema, a pessoa te dá um abraço, faz uma oração, você se sente bem. Uma pessoa apaixonada por Jesus, os problemas não param ela. Uma pessoa apaixonada por Jesus, irmãos, ela está contemplando, ela está celebrando todas as coisas que cooperam para o bem, e aquilo enche o seu coração, aquilo traz paz, aquilo traz alegria, e você quer estar perto dessa pessoa. E isso, irmãos, as pessoas estão querendo nesse tempo, e isso as pessoas estão procurando. Chegou o tempo de você ter a sua identidade, apaixonado por Jesus, apaixonado pela obra dele, apaixonado pela palavra, apaixonado pela igreja, apaixonado por vidas. Pessoa olhar para vocês ali, uma identidade de Cristo no meio dessa escuridão. Há uma luz sobre a vida da irmã Mara, há uma luz sobre a vida do Maio, e a pessoa vai procurar você porque não vê Jesus. Você translatando a glória de Deus, e onde você pisar, irmão, vai prosperar. Eu quero deixar essa palavra no seu coração nessa noite. Nessa semana, por onde você passar, Deus vai enviar pessoas para você. Você vai estender a mão sobre as pessoas vão ser curadas, as pessoas vão entregar a vida para Jesus, as pessoas vão deixar de estar depressiva, com crise de ansiedade. Deus está te revestindo nessa noite, Deus está te selando nessa noite, Deus está te dando uma identidade, Ele está te carimbando. Tu é meu, tu é minha imagem, tu é minha semelhança. Eu te chamei para ser santo, eu te chamei para ser apaixonado por mim. E a penúltima característica, nós somos propriedade exclusiva de Deus.
Ah, meu irmão, você não é qualquer um, não. Você não está desgarrado, não, irmão. Você tem um dono. E o seu dono é o Todo-Poderoso. A Bíblia fala que nossa identidade é propriedade exclusiva de Deus. Nós somos comprados por um alto preço. Você é de Deus, irmão. Você que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, você é de Deus. Mas se tem uma coisa que Deus não vai fazer, sabendo que nós somos sua propriedade exclusiva, é nos dividir. Deus tem ciúme de você, irmão. Tu já viu aquele namorado, aquela namorada que é ciumenta, que o cara não pode nem botar a cara na porta, ou a mulher? O ciúme de Deus é muito maior. Deus tem ciúme de você, irmão. Amém. Tiago 4,5 diz: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? É a Bíblia. Porque você é propriedade. Ele tem ciúme de você, irmão. Porque Cristo é apaixonado por você. E Ele não te divide com ninguém. Já está na hora de nós pararmos de estar nos entregando a qualquer coisa. Ser só Deus. Última característica que finaliza. A sua identidade. Você é templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que és templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Muitas vezes nós falamos assim: Deus só quer meu coração. Ao diabo que eu resto. O diabo quer as tuas partes íntimas para tu fazer coisa errada. Ele quer a tua boca. Ele quer os teus olhos para ver o que der para ver, para tu falar o que der para falar. Ele quer tuas pernas para te levar para outro lugar. Ele quer tuas mãos para tu fazer o mal. Deus só quer o meu coração. Deus não é açougueiro, irmão. Eu falei que você é propriedade, você é exclusiva dele. Ele tem ciúme de você. Tu acha que ele vai querer só o coração? Deus te quer por inteiro. É tão forte, irmãos. Isso é tão forte que Deus sabe cada fio de cabelo que tu tem. Por quê? Porque Ele quer tudo. Fotinha sexual seminua com versículo não é convenção, viu? Aí tem o tal de MC Pipoquinha que disse agora é evangelho. E vai cantar louvor agora aí. Você que é cristão, que coloca roupa, a roupa, ou roupa não, peça íntima assim, e, irmãos, eu sou encapulado, e bota um biquinho. As mulheres fazem assim, ela faz isso aqui aumenta o volume, aí tira de cima para baixo, aí bota um versículo. Não é convenção. Não te ilude não, irmão. Não te ilude com coisa de internet não. Tem homem também, bichão vaidoso, bonito. Bota só de sunga. Eu acho que ele desenha algumas coisas aqui para tirar foto. Aí ele bota assim: Deus está preservando, Deus está cuidando do templo dele. O templo de Deus está bem cuidado. Eu fico falando: Jesus vai te pegar, bicho. Aí tu vai ver o que esse tanquinho vai virar. Não é convenção, irmãos, porque é sério. Nós estamos vivendo os últimos dias, porque nós somos a imagem dele, a semelhança dele. Cabe na sua cabeça, irmão, você ser membro do Espírito Santo, um Deus grandioso, poderoso, e habitar no ser pequeno igual eu e você. Ele habita em você, Ele mora em você, Ele está em você. Acredite nisso, meu irmão. Comece a estufar seu peito. Comece a dizer para Satanás que você é morada dele.
que você é exclusivo dele, que você é nação santa, que você é amado, que a graça dele te alcançou, que você não precisa de habilidade e nem de aprovação de homens. Deus, irmãos, Ele quer morar em minha vida todos os dias e na sua vida. Uma coisa que Deus quer nos fazendo como templo dele é fazer morada dia após dia. Hebreus 3,15 vai dizer: você que está ouvindo a voz do Senhor nessa noite, não endureça o seu coração. Deus, Ele quer que você permita que Ele habite todos os dias. Apocalipse 3,20 diz: eis que estou à porta e bato, e se vós abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei. Deus quer se relacionar com você. Deus quer que essa sua identidade manifeste. Sabe o que está faltando para você vencer essa crise, irmãos? De ansiedade, de desespero, de aflição, de sem saber o seu rumo, o seu destino. Está faltando você entender quem você é. Talvez você está procurando com seus esforços, com a sua habilidade, ser alguém. E Deus está falando para você: você já é. Só basta você tomar posse da sua identidade. Enquanto nós não entendemos isso, irmãos, que nós somos templo do Espírito Santo, ele diz, em 1 Coríntios 3,17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Uau! O motivo que Deus destrói o homem: se você destruir esse templo, Ele vai te destruir. É a Bíblia. Quando nós descobrimos a nossa identidade e o que habita em nós, nós permitimos com que o Todo-Poderoso gere caráter dele, transformação, cura, renovo, restauração, experiência, vencendo o pecado. Quando nós permitimos, e isso só é possível para quem sabe quem Ele é. Mas quando você não sabe quem você é, você se torna vulnerável. E o diabo, ele pega você, te leva para um lado, te leva para o outro, faz o que você quiser com a sua casa, com a sua família, e você fica em crise. Quem não tem a sua identidade não sabe quem é como das migalhas. Vou repetir: quem não desfruta da identidade que Deus te fez sobre essa terra, você come migalha. Sabe o que é migalha? Sabe que tá um prato ali, aí tu vai e come, aí ele te humilha. Agora quem sabe quem é a sua identidade em Deus, participa da mesa do banquete aqui na terra. E ainda tem aquele grande dia que João disse que a mesa do Ocidente, do Oriente é o Ocidente, uma grande mesa. Nessa noite eu quero que você quebre que você não é nada. Quebre isso da sua cabeça. Eu quero que você quebre que você se sentiu rejeitado, você viu que você foi escolhido como Davi. O favor de Deus é melhor do que a aprovação dos homens. Talvez você está se perguntando: ah, não sou nada, irmão. Você tem sangue real, você faz parte de uma realeza. Isso é real, irmãos. Talvez você está achando: não, mas não tem como ser santo. Não, você nasceu para ser santo. Você nasceu para ser santo. E você é templo do Espírito Santo. E você é exclusivo. Essa é a sua identidade. Imagem e semelhança de Deus. Separado por Deus. Escolhido por Ele. Não pelos homens. Você é santo. Você é exclusivo. Você é templo do Espírito Santo. E você faz parte de uma família real. Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Queria que você fechasse os olhos.